boa tarde. Passando para deixar uma palavra aqui para o nosso coração, amém? Então vamos aqui na palavra do Senhor, que diz assim, está em Marcos 16:15, amém? E diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, amém? O 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, amém? Então a palavra do Senhor diz, né, para ir, né, para os discípulos, né, ide por todo mundo, né, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus a toda criatura, amém? Então, aqui fala criatura, não fala filhos, né? Então, ide pregar a palavra de Deus a toda criatura. Então, aqui a palavra de Deus não fala, ide pregar a palavra de Deus para os meus filhos. Amém? Porque os filhos já sabem, os filhos já conhecem, as criaturas ainda não. Então, nem todos são o quê? Filhos de Deus. São o quê? Criatura. Amém? E aqueles que crê e se batizar, se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, amém? Esse será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê em Jesus, aquele que não crê em Deus, amém? Aquele que não crê que Jesus já veio, já pagou o preço, já foi crucificado, já morreu, já ressuscitou, amém? Então a palavra de Deus é bem clara, né? Então tem o quê? Tem algo que a gente tem que fazer para ser salvo, amém? Nós temos que batizar nas águas, amém? Eu já fui batizada quando era criança. Mas você sabia por que você estava sendo batizado? Você sabia para que ia servir o batismo? Um bebê tem a consciência para que ele está sendo batizado? Por que ele está sendo batizado? Amém? O batismo é para o quê? Para o nascimento de nova criatura, de deixar a vida para trás, a vida errada que levou, a vida passada que levou de errado, amém? E ser uma nova criatura, se tornar o filho de Deus, se tornar um novo, se tornar uma nova criatura, amém? Então, o que um bebê tem de passado, o que um bebê tem de pecado, o que um bebê tem que deixar de fazer, amém? O que? Então, quando a gente, né, batiza, a gente faz a submersão, né, e volta como um novo. Não é que a partir do momento que você desceu nas águas e subiu, você já é uma nova criatura, não. Uma nova criatura é você, todos os dias, negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Todos os dias você acordar e estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Estar disposto a viver o que Deus quer que você viva, que você faça. Uma nova criatura é deixar coisas para trás, manias para trás, deixar aquelas pequenas coisinhas, né, que faz mal, amém? As pessoas se batizam, elas largam de beber, largam de fumar, largam de se prostituir, de adulterar, largam de usar as drogas,
amém? Quando ela se converte verdadeiramente, quando ela se torna uma nova criatura, ela quer uma coisa nova para a vida dela, ela quer Cristo na vida dela, ela quer ser filho de Deus, então ela larga mão de tudo, né? Para viver no caminho do Senhor. Então, uma nova criatura. Todo dia nós vamos fazer o quê? Matar o nosso eu interior e deixar Cristo viver em nós. Amém? Deixar as coisas que a gente fazia que não é do agrado de Deus. Amém? E tornar a fazer aquilo o que agrada ao Senhor. Então, aí, quando nós tornamos filhos de Deus, né? Filho de Deus, aí nós vamos ser o que? Chamado por Deus de meu filho. Amém? Quando Jesus batizou lá no Rio Jordão, quando ele se batizou, o que Deus falou para ele? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, o Senhor falou, esse é o meu filho amado, que me traz, né, alegria, né? Está o quê? Cumprindo, né? João Batista falou que eu que era para ser batizado, e ele falou não, né? E tem que se cumprir. Então, ele tinha que ser batizado, porque ele tinha que dar o exemplo, né, do batismo, porque Jesus batizou nas águas, né? E logo veio sobre ele o quê? O Espírito Santo em forma de uma pomba. Amém? Então, quando a gente batiza, o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? E quando nós buscamos o batismo no Espírito Santo, ele vem dentro de nós. Ele faz morada em nós. Nos tornamos templo do Espírito Santo. Amém? Então, nós de criatura passamos para ser filho. Mas nós temos que acreditar e viver isso todos os dias da nossa vida. Deixar as coisas para lá, as coisas que as pessoas fazem que não agrada a Deus, faz só para agradar ela e o desejo da carne dela. Amém? Então, a nossa luta não é contra as pessoas. Amém? A nossa luta é contra nós mesmos, tentando nós não querer mais fazer as coisas erradas, andar no caminho errado, ter companhia de pessoas erradas. Amém? Temos que mudar tudo, tudo. Não adianta achar que você vai trazer, se você não estiver bem espiritualmente, você não vai trazer aquela pessoa que está no caminho errado, está vivendo uma vida errada, para a casa de Deus, para Cristo. É bem capaz ela te levar tirar você fora da igreja. Amém? Porque as pessoas, elas ficam seduzidas com as coisas do mundo, com as coisas fáceis que o mundo oferece lá fora. Amém? Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Senhor nunca prometeu que seria fácil, né, a seguir Ele, né? Ele fala, no meu nome vocês serão o quê? Odiado, não aplaudido e não amado, mas odiado pelas pessoas, né? Porque a luz sempre vai incomodar as trevas. Aqueles que ainda estão na treva, que estão com os olhos ainda cheios de escama, que ainda não caiu, não saiu. Amém? Então, quando nós batizamos, né, Deus abre o nosso entendimento, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos. Amém? Porque às vezes não, na maioria das vezes nós ainda achamos, né, quando nós ainda não fomos batizados, nós não tivemos, né, não entregamos a nossa vida para Jesus, então a gente acha que tudo aquilo que a gente estava fazendo lá era certo, depois que a gente vê que não era nada certo, né, que tinha que fazer o quê? Que melhorar, né,
que sair das trevas e vir para a luz, porque Jesus é a luz, Jesus é o caminho e a verdade, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, amém? Então, não tem outro caminho, não tem a outra verdade, e não tem ninguém que vai te levar até a Deus, se não for Jesus Cristo. Está na palavra do Senhor. Lendo a Escritura, você vai encontrar, você vai achar, amém? Então, palavra do Senhor, né? E a todo mundo, né? Pregar a palavra de Deus a toda criatura. Então, ir por todo mundo e pregar a palavra de Deus para todas as criaturas. O quê? Para as criaturas ser o quê? Serem filhos de Deus. Amém? E aqueles que crê, aceitar e querer Jesus já está salvo. Mas aquele que não quer já está condenado. Aqueles que não crê em Jesus, aquele que não crê em Deus. Amém? Então, esses já estão o quê? Condenados. É o que estou falando? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor, meu Pai, apresentar essa semana que está começando, Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nos dar uma semana abençoada, Senhor, Pai. Que cada dia seja melhor do que o outro na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, meu Pai. Que entre conversão na vida da nossa casa, da nossa família, Senhor, meu Pai. Onde tiver um coração quebrantado, contrito, Senhor, Pai. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor. Manifestar o teu poder ali, Senhor, Pai. E convencer, Espírito Santo de Deus, a pessoa, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor, Pai. Não tem outro caminho, não tem outra verdade e não há vida além de Ti, meu Pai. Então, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, meu Pai, que o Senhor possa nos conduzir, nos orientar e abrir nossos olhos em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, estar conosco todos os dias da nossa vida e nos livre de todo mal, toda ação maligna, de toda oração contrária, reza contrária, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus.